Boa noite, movimento do corpo. Nos acomodando. Vai retomar a leitura da Joko Beck. Sempre zen. Depois de um dia de sesshin, de silêncio. Quem pôde participar, né? Quem pôde estar com a gente o dia todo ou em alguns períodos. Hoje ela vai falar sobre o ponto de mutação. Aqui ela faz uma analogia muito boa. Todos querem uma vida de liberdade e compaixão. Uma vida humana em pleno funcionamento, que não pode ser apegada a nada, nem a uma prática, nem a um professor, nem mesmo à verdade. Se estivermos apegados, não poderemos. Vi no noticiário da TV uma história a respeito de um homem que encontrou inúmeras caixas de peças de maquinários. Não tinha a menor ideia da utilidade delas, mas gostava muito de ficar colocando as coisas perto uma das outras, e o mistério tornava tudo mais excitante. Então ele começou seu trabalho. Custou-lhe 10 anos encaixar aquelas milhares de peças, algumas grandes, outras pequenas. Quando enfim terminou o trabalho, tinha criado um novo, reluzente modelo Ford T. Claro que ele não tinha esposa. Ele tinha construído aquela beleza na sala de visitas. Por isso, depois de alguma hesitação, derrubou a parede da frente da sala de visitas e empurrou o modelo T até a entrada. Numa mostra, assim, definitiva de progresso. Porém, o pórtico tinha de altura 0,5 metro em relação ao nível da rua, e ele precisou construir uma rampa até o chão. Por fim, conseguiu deslocar o carro pelo jardim até a rua, e assim aquele Ford T conseguiu chegar a ser um carro de verdade funcionando. Essa é uma história maravilhosa, porque se parece com o que fazemos com nossas vidas. Construímos uma criatura bizarra que chamamos de eu mesmo. Infelizmente, não temos toda a habilidade do mundo para construir esse ser. E depois de ele estar concluído, temos a incômoda sensação de que nosso si mesmo, como aquele modelo T, está confinado. As paredes o estão esmagando. O si mesmo pode até ter boa aparência, chegando mesmo a impressionar, mas ainda se sente incomodado pelas restrições. Agora acontece a escolha crucial. Existem duas possibilidades de irmos em frente, depois de sentir o confinamento e a ansiedade em nós mesmos. Uma delas é fingir que nosso espaço de vida foi, na realidade, projetado para conter um modelo Ford T. E então, decoraremos as paredes ou criaremos artifícios com espelhos para que haja iluminação, para que haja ilusão
de descontração e de espaço. A outra é constatar que esse si mesmo, constrito, deve ser deslocado para outro lugar, de algum jeito, até chegarmos a um espaço arejado e iluminado. Nessa altura, quando começamos a examinar o carro, esse si mesmo que construímos, nossa prática está de fato se iniciando. Não esperamos mais dar um jeito no que está em volta, no meio ambiente. Em vez disso, mudamos o modelo Ford T de lugar, para que possamos examiná-lo. Levamos o si mesmo para fora. Isso não é o fim, claro. O estágio final da vida humana não é examinar e analisar o si mesmo, só para ver como funciona. É pôr nossa vida na rua, onde pode funcionar plenamente. É a dor das paredes que nos confinam, que primeiro nos motiva a sair dali. Sabemos que é preciso fazer alguma coisa quanto às paredes. É um regresso, o simples fato de deslocar o carro até o pórtico, onde ele possa na prática, esse é o ponto crucial da mutação. Assim, o que devemos fazer para propiciar um ponto de mutação? Consideraremos a ideia de renúncia. Muitas vezes sentimos que, para a nossa vida ter outro começo, o que é velho e antigo deve ser descartado. O que poderíamos considerar como renúncia? Podemos renunciar ao mundo material, tal como concebemos, ou ao nosso mundo mental e emocional. Há muitas tradições que efetivamente encorajam a renúncia de todas as posses materiais. Os monges conservam, segundo a tradição, uma pequena caixa contendo poucos pertences necessários. Isso é renúncia? Digo que não, embora seja uma prática útil. É como se pensássemos que a refeição noturna não fica completa sem a sobremesa. Assim ficamos sem sobremesa por um certo tempo, como uma maneira de aprender algo a nosso respeito. E essa é uma boa prática. Depois pode ser que acreditemos que as coisas que se passam dentro dos pensamentos e das emoções não estão certas. Eu deveria ser capaz de renunciar tudo. Deveria ser capaz de me livrar disso tudo. Sou mau, porque penso e sinto assim. Isso também não é renúncia. É brincar com as noções de bem e mal. Alguns realizam um esforço final, porque estamos confusos e desestimulados sobre nossa vida diária. Por fim, decidimos que é preciso ir em busca da realização. Devo levar uma vida inteiramente espiritual e renunciar a tudo mais. Isso é uma maravilha, se compreendermos o que significa. Mas de todas as interpretações equivocadas da renúncia, a mais nociva está no âmbito do assim chamada prática espiritual, em que alimentamos noções como devo ser puro, sagrado, diferente dos outros, vivendo talvez num lugar remoto e ermo. Isso tampouco tem qualquer coisa a ver com renúncia. Então, o que é renúncia? Ela existe mesmo? Talvez possamos esclarecer melhor a questão, considerando agora um outro termo, que é o desapego.
Costumamos pensar que se nos preocuparmos com os acontecimentos superficiais de nossas vidas, tentando alterá-los, preocupando-nos com eles ou conosco, estamos lidando com a questão da renúncia, quando na realidade não é preciso que renunciemos a nada. Só precisamos perceber que, na verdade, renúncia é o mesmo que desapego. O processo da prática fortunas e não estarmos apegados a ela. Podemos ter quase nada e sermos muito apegados a isso. O mais comum é que, se tivermos visto a fundo a natureza do apego, nossa tendência será diminuir nossas posses, mas não necessariamente. A maioria das práticas fica emaranhada nessa área de envolvimento entre nós e nossos ambientes, através da mente. Minha mente deve aquietar-se. Nossa mente não importa. O que importa é o desapego em relação às atividades mentais. Nossas emoções são inócuas, a menos que nos dominem, quer dizer, se ficarmos apegados a ela. Quando então criamos desarmonia para todos. O primeiro problema da prática é ver que estamos apegados. Conforme nosso zazen cresce, em persistência e em paciência, começamos a saber que não somos outra coisa senão apegos. Estes, de fato, governam nossa vida. Entretanto, nunca limpamos um apego dizendo-lhe apenas que se vá. Só quando alcançamos uma clareza de percepção a respeito de sua verdade, é de uma silenciosa e imperceptível ele some, como um castelo de areia por onde as ondas passam. Ele se desfaz aos poucos e, por fim, onde está? O que era? A questão não é como nos livrar de nossos apegos ou renunciarmos a eles. Trata-se da inteligência de ver qual é a sua verdadeira natureza, sua impermanência, seu vazio, sua fugacidade. Não precisamos nos livrar de nada. Os apegos mais difíceis e insidiosos são aqueles que pensamos serem as verdades espirituais. O apego àquilo que chamamos de espiritual, a própria atividade detém uma vida espiritual. Se somos apegados a qualquer coisa, podemos ser livres, tampouco verdadeiramente amorosos. Enquanto mantivermos qualquer ideia de como devemos ser ou de como os outros devem ser, estamos apegados. E uma vida realmente espiritual é apenas a ausência disso. Estudar o ser é esquecê-lo, nas palavras de Dogen Zenji Samã. Ao prosseguir com o nosso zazen de hoje, tenhamos em mente a questão central, a prática do desapego. Prossigamos com persistência e cuidado, sabendo que pode ser difícil e que a dificuldade não é o problema. Cada um tem sua escolha. Qual será? Uma vida de liberdade e compaixão ou o quê? Aqui ela traz, nesse finalzinho, a frase de Dogen Samá, que está no Genjo Koan, que é o texto que mestre Dogen escreveu para um discípulo leigo dele. Genjo Koan quer dizer o Koan da vida diária. Eu vou ler ele para vocês.
Eu quero, depois da Joko, ler alguns textos de Dogen Sama, que eu tenho traduzidos, né? E o Genjo Koan é um bonito texto, um lindo texto, em que ele fala essa frase que é muito conhecida, que de Buda, estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. E esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe. E não fica nenhum rastro de iluminação, nenhum rastro de iluminação permanece. E também ela fala aqui da questão do desapego, me pegou assim, foi uma maneira muito que me clarificou também. Há uns anos atrás, começou a circular na internet um vídeo de não sei se ele era um monge, era um canadense, carequinha, praticante do Zen, eu nem me lembro se tinha o nome dele no vídeo, eu acho que não tinha. E ele ia num jardim, sentava e falava um pouco de budismo. E aí ele e as pessoas entendem a questão do desapego no budismo, que a gente deve desapegar das coisas materiais. A Joko fala também, né? Que tem esse aspecto dos bens materiais. E no texto, no vídeo, ele dizia assim: o verdadeiro desapego, a que o budismo fala, é o desapego das nossas ideias fixas, dessa coisa que a gente constrói de que as coisas são assim, devem ser assim. Então, desapegar das ideias, que é o que ela fala, né, dos pensamentos, da maneira como os pensamentos nos capturam, né, ou nós nos capturamos por ele, é que é o apego mais danoso, né, que a gente vive e experimenta. Então, esse texto dela é muito bom. Esse exemplo que ela fala do Ford T, né, dessa ideia de construir algo que a gente vai construindo, nem está entendendo o que é muito bem que está construindo, né? E quando fica pronto, vê que está restrito, né? Que não cabe na sala, não cabe no ambiente. E aí a gente fica derrubando as paredes para poder caber. Eu gostei muito desse exemplo, assim, achei bem. Tem um certo deboche aí, né, dela, da forma como ela fala, mas eu achei bem. Acho bom nos imaginarmos assim, como construtores de si mesmo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Hoje eu estou experimentando o computador. Eu queria ver todo mundo na tela. Como que eu. Ai, que bom! Ai, que bom! Tentei. Ah, Duas coisas. A gente depois eu acho que tem que falar sobre o Wi-Fi aí da sua casa, porque tem falhado, eu acho que durante, e algumas vezes as pessoas estão falando. Você podia repetir só a frase do Dogen, que bem na hora que você estava falando, cortou e as pessoas estão pedindo que não entenderam. tá bom. Frase do Dogen Samar é: estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe, e nenhum rastro da iluminação permanece. Obrigado, Sensei. Obrigado, Andrezito, que colocou também aqui no texto, aqui no chat. Muito bom. Muito bem. Isso é praticantes sinceros. Alguém mais quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Talvez eu tenha que fazer um plus da minha internet, né? Tá todo mundo reclamando do sinal. Hoje eu tive uma reunião também, a pessoa não estava ouvindo direito, estava cortando. O Zé está com o microfone aberto. Zé, você quer falar? Pode falar. Foi sem querer. Zé Guilherme, quando é sem querer é porque tem alguma coisa.
Sem querer. A ideia do desapego, na verdade, é uma coisa que eu repito sempre para mim agora, que é a ideia das coisas mais simples que podem existir, né? Eu estava pensando na questão da hierarquização. Tem coisas mais importantes e coisas menos importantes. Então, por exemplo, quem é professor como eu acha que orientar os seus alunos, ler as teses e tal é importante. E as coisas do dia a dia são menos importantes. E aí, até em função dessa quarentena, que a gente está mais em contato com as coisas do cotidiano, você começa a perceber que tudo é importante. Ou ao contrário, nada é importante, tudo é desimportante. Então, essa hierarquização a gente vai perdendo e fica tudo muito mais simples, muito mais tranquilo. Então, eu não ponho, vamos dizer, numa questão hierárquica, para que coisas eu devo prestar atenção no momento presente e as outras seguem normalmente. Não, todas elas são importantes. Então, a gente desfaz um pouco isso que ela falou, das ideias que a gente vai construindo e vai elaborando o que é importante, o que não é e tal. Isso se desfaz. Eu acho muito legal isso. Era um pouco isso que eu estava sentindo. Muito bom, muito bom. Nunca não tinha feito essa relação com a hierarquização, né? Com essa questão de que a gente dá valor para as coisas, né? Também. Assim. Bom, mais alguém? Sensei. Hi. Oi, Adri. Eu achei muito forte também nessa analogia que ela faz do Ford, né? Dessa ideia dessa sociedade que condiciona as pessoas, essa sociedade condicionante. A gente compra o pacote, né? E vai montando para estar de acordo com esse pacote e depois não percebe que ele é artificial a gente, né? Que nem aí sai como na analogia que ela fez de quebrar casa e ter que criando condições para aquilo caber na vida e na verdade não cabe, né? Então achei muito forte, acho que vou ficar digerindo e ruminando essa analogia, chamou atenção. Ela traz muito essa ideia da autoimagem, né? De como a gente constrói a nós mesmos, como ela fala a si mesmo, né? Mas é claro que essa autoimagem, esse papel, esse ser, ele não é construído só por uma projeção pessoal. Claro que tem a ver com as relações, com isso que você falou de compro, né? Então, a gente vai ganhando uma certa cara, um certo formato, um certo motor, uma certa janelinha, à medida em que vai agradando, desagradando, né? E é isso aí, eu acho que é você descobrir até a necessidade de consumir mesmo, né? Dissociado do dia a dia, da vida, né? Sem essa viagem, essa projeção, né? Esse apego a uma ideia, a algo que eu devia ser. Nossa, ela repete isso nessa fala dela. Ponto de mutação é o nome, né, do capítulo. Ponto de mutação. Posso falar uma coisa? Claro. Então, quando começou essa quarentena, no final de março, né? Pegando um pouco o gancho aí da Adri, por conta dessa construção mesmo, eu estava tão exausta, que por mim eu teria dormido uma semana ininterruptamente. Muito cansada, demorou quase 15 dias para passar o meu cansaço e me colocar no prumo, e eu achei que tem tudo a ver com isso. Tudo aquilo que você constrói, assim, essa imagem de si próprio em relação ao mundo, e aí você começa a desempenhar vários papéis e fazer várias coisas, e muito acima
muitas vezes, aquilo que organicamente você mesma pode, né? Que você consegue fazer. O que você falou agora... Percebe? O que você falou agora, o Andrezinho quer falar. Você não quer terminar de falar o que você estava falando, Sensei? Eu ia só comentar um pouco, talvez, na linha da Iorim, que na hora que ela falou, me lembrei do retiro de rua, quando eu fiz em 2011, que aconteceu isso também. Antes do retiro, eu construí um monte de medos, assim, um monte de pânicos, como seria, né, estar na rua, sem banheiro, passando frio, sem comida, né? E quando a gente percebe que todos os medos estavam construídos aqui, que as coisas iam se desconstruindo, é incrível como isso aqui é poderoso, né? É muito poderoso. Nossa, era só isso que eu lembrei. Pode seguir, André. Eu gosto dessa maneira como ela coloca, de a renúncia não ser você se apartar de alguma coisa com uma certa violência, com uma certa imposição. Essa ideia do renunciante que deixa a família, deixa as coisas quase que como com aversão, assim, porque eu quero ser puro, então isso não me pertence, que não é um afastamento natural, né? Não necessariamente um afastamento natural, a renúncia acaba, sim, a renúncia acaba se misturando com medo das coisas, né? Você sai do apego e entra na aversão. Eu gosto dessa ideia de renúncia, que é estar apto a abrir mão das coisas a qualquer momento. Você não precisa extinguir, arrancar tudo da sua vida, mas você precisa estar disponível para que aquilo vá embora. Eu acho muito bonito isso. É verdade, eu não lembrei mesmo. Ela falou da renúncia, né? Usou bastante também trouxe muito a renúncia, né, no texto. É que depois ela fala ela associa a renúncia a desapego, né? Ao desapego. Bom. Alguém mais? Oi, o arroz. Ai, é Rosana. Nossa, está dando eco, acho que você está com outro. Rosana, se você tiver, pode abaixar de repente um pouquinho o volume. Se você tiver com 2 aparelhos, desliga o áudio de um. Tá, agora melhorou, né? Sim. Tá ótimo. Tá. Eu na verdade, queria pedir para, não sei se para o Arro ou para a Iorim, porque tem a ver com o depoimento da Iorim pós-Sexim. Acho que tudo tem a ver com tudo. Porque ficou reverberando dentro de mim que ela disse que vivenciou o retorno ao lar. Eu queria que ou a Arro ou a própria Iorim falassem um pouco se existe, se é uma menção metafórica, simbólica, porque acho que tem algo maior nisso, né? Quer falar, Ioiô? Sensei, eu prefiro você, mas eu queria só falar o meu sentimento, assim, por que eu falei isso? Porque é um retorno a mim mesma, é um retorno ao lar, a hora que eu retornei a mim, é um sentimento, não consigo explicar, sinceramente. Poderia te ajudar mais, mas eu não sei. Eu senti essa história de estar inteira, de estar em mim, de estar com a sanga, né? De estar... É como se tivesse acolhida pelas 3 joias, na verdade. Tivesse dentro das 3 joias. Foi uma sensação que eu tive, que permaneceu durante o dia comigo, e foi muito bom, muito mesmo. Obrigada.
não só mental, do que significa a prática para a gente, né? Conexão caiu? Não. Porque a gente vem construindo a Sangha já há uns 5, 6 anos, né? E então, nesse caminho, a gente tem vivido muitas coisas juntos, né? E quando a Iorim falou que ela arrumou o lugar dela, preparou o altar, né? Justo chegou o Zafu, ela comprou, levou, o Zafu chegou na casa dela naquele dia anterior do retiro, um assento também, um zabuton. Ela pegou a roupa dela de prática, que a gente guarda normalmente no mosteiro, na sala de prática. Então, ela buscou o raksu dela, que é o manto de Buda, do praticante leigo. Então, de repente, ela estava na casa dela com tudo que a gente usava na prática, na nossa sala. Entendi. Nos fazem pertencer, né? Nos sentir parte dessa... Você caiu, na verdade, voltou agora. Volta. O monge desapareceu. Volta um pouquinho só e fala de novo. Rebobina. A hora que ela viu com tudo que, de alguma forma, nós usamos para a prática na sala Terigata, no nosso espaço, era como se nós estivéssemos todos lá de novo, né? Então, eu acho que essa ideia de voltar ao lar traz esse sentido, né? De que chegou em casa e voltou para casa, porque se reconheceu não só no que a gente vem falando, né? Mas em tudo, é aquilo que a gente fala do corpo e mente vivendo, né? Não é uma coisa separada da outra. Então, eu acho que foi nesse sentido que ela falou. E nós todos sentimos isso. O Rokyoshi, Sen, que ajudaram a pensar no programa, né? Em como a gente podia compartilhar com vocês. Isso tudo a gente organiza em retiro presencial há anos juntos, né? E as nossas reuniões de cardápio, de como comprar os alimentos orgânicos, como preparar para ter equilíbrio na refeição. De repente, a gente não podia oferecer a refeição para vocês, cada um tinha que fazer a sua. Como que a gente podia oferecer, continuar oferecendo alimento, mesmo que não fosse fisicamente levando para cada um de vocês? Então, isso quando a gente experimenta isso, é uma alegria. E essa volta para casa é uma alegria. Quem não gosta de ter aquela nostalgia de voltar para casa da mãe, deitar no colo da mãe, tomar sopinha da avó? Eu tenho as memórias da sopinha da minha avó. E eu acho que é um pouco nesse mesmo lugar de memória que bateu a gente se emocionou, né, em relação a isso. Certo. Bom de ver. Bom. Foi isso. Obrigada. Sensei. Caio. Eu queria só complementar aqui nessa história de chegar em casa, porque eu não tenho essas memórias com vocês, né? Porque eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente, e nem com o lugar, com nada. Mas ainda assim eu tenho tido essa sensação de que cheguei em casa. Até comentei com a Sensei, desde das primeiras vezes que a gente está acompanhando aqui. Eu tenho praticado o Zen já há um tempo, mas é como se eu estivesse sempre buscando. E para mim a imagem que ficou forte dessa história de chegar é que quando a Sensei comentou, quando faleceu o professor do Tai Chi, de que quando ela chegou e encontrou a Koen e o caminho, que não tinha mais busca, né? E essa imagem me bateu muito forte, porque eu estava tentando entender
sentindo, porque na verdade não era estar buscando, isso simplesmente cessou e ficou tranquilo. Então não dava para falar, nossa, eu estou sentindo uma coisa muito forte. Não, na verdade era uma tranquilidade muito forte, porque simplesmente não tinha mais busca. E aí esse chegar em casa um pouco para mim foi um pouco isso, assim, que não traz nenhuma memória nostálgica, porque eu nem conheço nenhum de vocês e nem conheço o lugar, mas simplesmente, assim, aquietou uma certa busca. Muito bom. Muito bom. Você me fez lembrar mesmo dessa minha chegada no Buxingi. Eu tive a primeira vez que eu ouvi o Dharma como Jacoen lá no Buxingi, eu já era praticante, né? Eu falei, cheguei em casa, não tinha dúvida, assim, né? Estava em casa. Alguém mais? Então, vamos encerrar? Então, vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.